Eu preciso aprender com aqueles que passaram pelas Escrituras. Eu preciso ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer nessa noite de hoje. Conecte o teu espírito ao Espírito de Deus. Os intercessores, por gentileza, em oração. Os obreiros em oração. E a igreja, prepare o seu coração para receber a única semente que é capaz de mudar a tua história. A palavra do Senhor. Aleluia. Vencer não é tão fácil quanto a palavra vitória. Vencer não é tão fácil quanto ler a palavra vitória. E venceu não é tão fácil. E vencerá não é tão fácil. E a vitória concedeu o Senhor. Não é tão fácil. Ler não é tão fácil quanto viver. Contar aquilo que você passa como testemunho não é tão fácil. Viver, mas é simples contar. Mas eu quero te lembrar nessa noite que a palavra vitória é verdade. Que a palavra vencer, ela é uma realidade. Mas para quem? Para quem acredita em Deus e não abandona a batalha. Só vence quem batalha, só vence quem luta. Existe uma dificuldade de entendimento nesse tempo que é lutar. E lutar está ligado a esforço, a trabalho, a cansaço, a fadiga. E nós não queremos isso, nós queremos que Deus faça tudo. Mas eu estou aqui para te dizer que Ele não vai fazer enquanto você não lutar. Amém? Vamos aprender com Davi? 1 Samuel capítulo 30 diz assim. O título é Davi vence os amalequitas. Vanessa vence a tristeza. Damiana vence o abandono. É muito fácil ler, mas viver é outra coisa. Então Davi vence os amalequitas. Como? Vamos ver? Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado Neguebe, devastando e incendiando a cidade de Ziclag. Devastando e incendiando. Eu não sei como é que está a sua vida, a vida de alguém que você ama. Eu não sei como é que está a sua casa, ou a casa de alguém que você ama, talvez incendiado e devastado. Essas duas palavras faziam parte do trajeto da vitória de Davi. Então não fique triste quando você vê algo incendiado que você ama ou devastado. Por quê? Porque esse é um caminho, não é um caminho de derrota, mas é um caminho de vitória. Mas o que você precisa fazer quando vê algo incendiado? Entender que você precisa lutar. Entender que é um convite de Deus para uma nova fase da sua vida, que haverá vitória. Mas para quem? Para quem não desiste de lutar. Talvez você está no primeiro parágrafo da tua vida, ou da destruição que o diabo fez enquanto você fazia algo, enquanto você não foi participado de algo. Mas é o primeiro parágrafo, não é o final da história. Por favor, viva o resto da história. Por favor, deseja isso no seu coração. Viver todo o contexto e não só a parte que te entristece. Quem dera se na nossa vida só tivesse alegria. Mas se só tivesse alegria, não haveria maturidade para aconselharmos aqueles que vêm atrás de nós. Vamos seguindo. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens adultos, jovens e idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando eles decidiram seguir o seu caminho. Você não pode seguir o seu caminho. Quem aqui entregou a vida para Jesus? Levanta a mão. Então não é o seu caminho, é o caminho dele. Não é a sua história. Essa história que é sua, ela tem que ter ele, a presença dele, a mão
dele, o toque dele, a direção que é dele. Por quê? Porque você entregou a sua vida para ele. Ah, mas eu não quero mais. Você entregou a sua vida para ele. O problema é seu que você entregou. Isso aqui não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu e o pastor, nós estávamos conversando sobre a movimentação espiritual. Às vezes você decide estar num lugar, numa religião, ou até mesmo numa igreja que não tem a presença de Deus, tem a presença de outra coisa, mas não tem a presença de Deus. Isso é muito perigoso, Damiana, sabe por quê? Porque o altar é espiritual. Quando você se conecta a um lugar espiritual, coisas espirituais acontecem, sejam boas ou más. Então você precisa saber o que você faz da sua vida. Se você entregou a sua vida para Jesus, você precisa ter uma responsabilidade de seguir o caminho de Jesus, porque consequências podem vir sobre a sua vida e sobre a sua casa, e você retornar é uma decisão inteligente, mas talvez você não consiga recuperar o estrago que você causou com a sua decisão de seguir o seu próprio caminho. Vamos seguir. Logo que Davi e os seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas quando eles viram aquela cena. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas. Ainoã, da cidade de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas, que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em quem? Em Deus. Vou repetir, Davi ficou profundamente triste, mas no final do versículo 6 diz: Davi, entretanto, encontrou ânimo em Deus. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te, traze-me depressa o efode, colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-los-ei? E a resposta foi sim. Persegue-os. Por quê? Porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros. O que eu faço, Deus? Sigo? Persigo? Sim. Bora trabalhar, Davi. Você pode dizer para essa pessoa que está do seu lado: vamos embora trabalhar, Davi. Aleluia. Porque você quer a resposta de Deus, Deus te dá a resposta, mas o trabalho é teu, a dedicação é tua, o esforço é teu. Vai, segue, persegue, porque você vai libertar os prisioneiros. Não é Deus que vai libertar, é você. Por quê? Porque Deus já liberou a palavra, Deus já te deu a chave, Deus já te deu a autoridade, Deus já te deu tudo o que tinha que te dar. Agora vai lá e liberta aqueles que você viu ser sequestrados. O que eu faço, Deus? Persigo? Persegue. Porque certamente alcançarás e libertarás os prisioneiros. Veja, persegue-os. A gente vai perseguir alguém na internet? A gente vai ganhar luta na internet, sentado na calçada, falando o que não deve, experimentando até onde a nossa carne pode aguentar uma tentação de pecado, brincando com a carne. Como é que se persegue algo? Tem que trabalhar. Você quer a tua alegria de volta? Tu vai ter que trabalhar. Você quer seu ânimo de volta? A Bíblia não diz assim, ó, e Deus animou, não. E Davi encontrou ânimo em Deus.
Ele procurou, ele se esforçou, ele foi atrás. Hoje eu não estou a fim de ir no culto. Eu preciso encontrar ânimo em Deus. Eu preciso ir atrás. Eu preciso buscar. Porque sem ânimo ninguém faz nada. Ainda mais sendo perseguido, acusado e tendo um rastro de perdas. Como é que você fica animado? Você vai ficar, eu não consigo. Procura em Deus, porque nele há ânimo. Em Deus há vigor. Em Deus há coragem. Em Deus há um novo plano. Em Deus há renovo. Em Deus tem resposta, palavra, encorajamento e vitória. Em Deus tem. Então você pediu resposta de Deus? Toma a resposta, agora trabalha. Receba a resposta, agora fica de pé e vá atrás daquilo que roubaram de você. Porque Deus já te deu autoridade para pegar de volta, então pega. Remove. Troca os teus lábios, porque a palavra às vezes que você libera, ela acaba dando força para aquilo que foi roubado. Começa a trabalhar em prol da vitória e não da derrota. Começa a vestir vestes de vitória e não de derrota. Tenha um semblante de vitorioso e não de derrota. Mas a vitória ainda não chegou. Mas o ânimo você encontrou em Deus? A resposta foi dada por Deus. Então se você encontrou o ânimo de Deus, se você já encontrou a resposta de Deus, você já tem tudo. É só questão de tempo para aquilo acontecer, de acordo com o que você se movimenta. Vamos seguir. Davi partiu com 600 homens que estavam com ele. Chegaram à torrente de Besor, onde permaneceram alguns dias, porquanto cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi. Ofereceram-lhe pão, comeu, e deram-lhe água para saciar a sede. Deram-lhe também um pouco de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Ele comeu e suas forças se recuperaram, pois durante 3 dias e 3 noites não havia provado qualquer alimento nem bebido água. Davi lhe indagou: a quem pertences e de onde és? Ele respondeu: sou jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando adoeci há 3 dias. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá e o território das famílias de Calebe. Incendiamos toda a cidade de Ziclag. Davi então lhe pediu: poderias guiar-me até esse bando de assaltantes? Ele replicou: jura-me na presença de Deus que não me matarás, nem me entregarás às mãos do meu senhor, e te conduzirei até eles. Então levou-os até onde se achavam, e eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo, festejando os despojos que haviam carregado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou de surpresa e os massacrou desde a alvorada até a tarde do dia. Ninguém escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelo. Assim Davi recuperou tudo. Diga comigo: recuperou tudo. Quantos amalequitas haviam tomado, também libertou suas 2 esposas, de modo que nada lhes faltou. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas de seus soldados, e todos os objetos, fossem grandes ou pequenos, roubados pelos amalequitas. Davi ainda lhes tomou todos os seus próprios rebanhos e manadas, e a tropa os conduzia adiante do outro gado e exclamavam: este é o despojo de Davi. Ler vitória é diferente de conquistar a vitória. Ler o texto não livra você de passar pelos processos da vitória. Eu li muito rápido algo que foi muito difícil. As pessoas leem muito rápido a tua vida, mas você sabe o quanto que é difícil. Mas você está determinado.
E se nessa noite você entrou aqui te faltando determinação e ânimo, que você possa encontrar no Senhor aquilo que você precisa para encarar essa guerra. Porque nossa vida ela é composta de guerras, mas toda guerra chega no final. E você precisa saber como é que você vai chegar no final dessa guerra: com a bandeira da vitória ou com a bandeira da desistência? Porque derrotado você não chega. Você só fica com o título de desistente. Agora derrotado com esse Deus, não tem como. Você vai ter que decidir nessa noite quem você quer ser: desistente ou vitorioso. Porque quem anda com Deus não perde, é desistente. Aleluia. Porque o teu Deus é um Deus de vitória. Não tem como ele entrar numa batalha e perder, Damiana. Não existe essa possibilidade. Quem perde é você quando? Quando desiste. Porque deixa de olhar para a força que vem do alto e olha para as suas próprias mãos e vê e contempla a incapacidade que está sobre você. Mas eu quero te dizer essa noite, não é sobre você. Você esqueceu disso, mas Deus te trouxe aqui para te lembrar que não é e nunca foi sobre você, é sobre Ele. É sobre Ele, é sobre a força dEle, é sobre a palavra dEle, é sobre o que sai da boca dEle. Começa a lembrar tudo que você já passou nessa noite. Você não era nem para estar aqui, mas lembra que você passou? Passou porque não foi pela tua força, foi por Ele. E a mesma força que te sustentou lá atrás, ela está aqui no presente, te esperando aceitar a batalha, te esperando aceitar a guerra. Por quê? Porque a vitória está lá no final te esperando. O problema é que a gente para quando chora, quando vê algo devastado. Só que aqui, ó, Deus, Ele tem compromisso com os leais. Davi, ele estava cumprindo algo, ele estava sendo leal ao rei que deu guarida para ele enquanto ele fugia de Saul. E Davi, ele era leal a Saul, e ele passou a ser leal a esse rei, mesmo sabendo que aquele não era o seu povo. Mas Deus cria uma situação, né? Ele estava num povo que não era dele, com medo de Saul. Olha isso, o rei dos filisteus abrigou Davi. E ele dizia assim: Davi, ele está sendo perseguido pelo próprio povo, que lá na frente, André, ele ia ser rei desse povo. O rei dos filisteus estava dizendo: Davi, ele está sendo perseguido pelo seu próprio povo, ponto. E eu que estou dizendo para você, e lá na frente, a Bíblia diz, né? Só estou pregando. A Bíblia diz que lá na frente, esse mesmo Davi, que era perseguido pelo seu povo, ia ser rei desse povo. E ali ele estava cumprindo, ele estava escondido. Ele foi para o rei dos filisteus e pediu uma terra para ele. Ele abrigou Davi e deu a terra para ele. Falou: deixa eu ir para lá com os meus 600 homens. E ele deu essa terra, Ziclag. 600 homens e suas esposas, seus filhos. Só que ele estava à disposição desse rei, e o rei convidou ele para uma batalha, ele foi. Só que no meio da guerra, Vanessa, os comandantes que estavam do lado do rei dos filisteus disse: eu não quero Davi comigo. Davi, ele é israelita, eu não quero ele comigo. Manda ele voltar. Manda ele voltar. E Davi: mas eu sou leal. Manda ele voltar. Existem situações que acontecem porque Deus quer usar você para ser um libertador. Davi precisava voltar. Por que ele precisava voltar? Por quê? Porque a cidade que ele estava tinha sido devastada. A cidade que Davi estava tinha sido saqueada, incendiada. Se Davi continua numa outra guerra que não é do seu povo, ele ia perder o seu próprio povo. Então, Davi volta. Por quê? Porque ele foi expulso. Ele foi obrigado a voltar. Então, existem situações que acontecem nas nossas vidas que nos obrigam a tomar algumas decisões que às vezes a gente nem quer tomar, mas Deus sabe o que está acontecendo.
E lá na frente você passa a entender tudo o que Deus está movimentando. E quando Davi chega na cidade que foi dada para ele, o que acontece? Ele se dá de frente com aquilo que eu li aqui. A cidade está devastada. E Davi, ele chora. Você viu que eu dei ênfase. Davi, ele chora. Ele fica desesperado. Ele grita de horror. Que ele chega em casa, chega na sua cidade, a cidade que ele estava habitando com os seus familiares, com o seu povo, e não tinha mais nada da Biana, nada, foi devastado. E a Bíblia diz que ele chora, que ele lamenta. Então Davi e todos que estavam com ele prorromperam e em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem de lágrimas. Você já viveu esse estágio? Davi estava num estágio desesperador. Ele vive esse momento. Talvez você está aqui nessa noite e está vivendo esse momento. Só que tu vai ter que se levantar. Porque só você pode resolver. Você vai ter que ficar de pé. Acabou o tempo do choro. Acabou o tempo da dor, do pranto. Agora é hora de lutar. Agora é hora de ir para diante de Deus, para saber o que você precisa fazer. Porque todas as vezes que Deus nos convida a lutar por um propósito, essa luta é muito difícil. Essa luta é muito injusta. Essa luta é derrota na certa. Como que Davi vai atrás daqueles que saquearam a cidade? Se eles eram em 600 apenas. E você é um estudioso da palavra e sabe que os exércitos eles eram em milhares e milhares. Davi tinha 600, convida os 600 para ir atrás. E 200 estavam fadigados, pastor Leandro. Só que Davi não pode parar. 200 ficaram para trás. 200 não aguentaram mais. 200 não entenderam. 200 estavam fadigados. 200 pararam. Quase a metade do pouco que Davi tinha parou. E Davi precisou continuar. Por quê? Porque havia um propósito dentro de Davi. E qual era esse propósito? Libertar os prisioneiros. Quem da sua casa está preso? Quem dos seus hoje se encontra em cativeiro espiritual? Cativeiros de pecado. Talvez você está aqui e você é um prisioneiro. Mas hoje o Senhor vai te libertar em nome de Jesus. E vai te trazer de volta para o caminho, de volta para o propósito. Vai te trazer ânimo porque você veio até Ele. Mas talvez você esteja sentado aqui e o prisioneiro é a sua mãe, o seu pai, o seu marido, a sua esposa, seus filhos. Talvez o prisioneiro é o seu coração. Uma dificuldade que você está passando, uma tristeza, uma angústia, uma ingratidão, uma traição. Eu não sei o que está aprisionando aquilo que te pertence, mas a palavra do Senhor é: sim, persegue quem te roubou, porque certamente você vai libertar os prisioneiros. Aleluia. Não é para desistir agora. Você está no auge de uma guerra. O problema é que a gente quer chegar intacto do outro lado. Não tem como. Não tem como. Você vai chorar. Você vai se machucar. Vai ter cicatriz. Vai ter perdas. Vai doer. Vai ter abandono.
mas a guerra está de pé. Enquanto a vitória, a bandeira da vitória, não foi entregue na sua mão, ainda tem guerra para lutar. E todo guerreiro, no fundo, ama uma guerra. Porque a guerra, ela traz propósito de vida, sentido. Se tua vida não tiver nada, nenhuma proposta para você lutar, isso não serve de nada. Então é angústia, você tem uma guerra. Fique feliz, porque Deus te entregou uma missão. Supere, porque a vitória, ela é uma verdade. Só que ela não é tão simples quanto ler vitória. Qual é a sua escolha nessa noite? Você decide. Você quer ser um vitorioso ou um desistente? Quantas pessoas Deus entregou tanta coisa, só que, e lutou, venceu. Lutou, venceu. Lutou, venceu. Aí na próxima luta, não quer mais. Aí você vai ter 2 trabalhos: abandonar, arrebentada. Eu não sei o que vai te arrebentar, se é o pecado, se é a solidão, se é a tristeza, se é a angústia, ó. Mas cada vez você vai, quando você abandona, não tem jeito. Toda vez que você abandona o propósito, você abandona o próprio Deus. E aí de repente você se lembra como um filho pródigo, e você entende que você precisa voltar para onde? Para o centro da vontade de Deus, para o propósito que Deus te entregou. Porque o propósito que Deus me entregou é diferente do seu, que é diferente desse que está do seu lado. Nós temos uma única missão, qual? Ser igreja, anunciar o evangelho para toda criatura. Mas dentro desse caminho de anúncio, cada um de nós carregamos uma cruz e carregamos pessoas do nosso lado. Então isso nos difere. E aí você abandona o propósito. E você vai se distanciando, ficando frio, ficando questionador, o amor já se foi. Aí de repente você lembra, e o Espírito Santo, como nos ama, Ele sabe que a gente precisa voltar, e Ele vai criando cenários, e vai despertando o nosso coração, e a gente vai tentando voltar. E nesse caminho de volta, as vozes vêm. Já era, deixa para lá, não tem mais como. Mas esse processo aqui, ó, de dar os passos enquanto as vozes falam, você vai ter que ser muito guerreiro. Você vai ter que ser muito soldado, né? Você vai ter que ser muito corajoso, muito Davi. Você vai ter que ver 200 homens de largar o propósito. Tu vai ter que ser muito Davi. Todas as circunstâncias dizendo não tem como, tu vai ter que ser muito Davi, muito guerreiro. Imagina o que poderia vir na mente de Davi, se eles forem milhares. Como ele não pensava isso, sabe por quê? Porque ele sabia que Deus era maior. Ele tinha histórico, Fernanda. Ele não ignorava o histórico, que é o que nós fazemos muitas vezes. A gente entra em novas lutas e a gente esquece o que nós já vencemos, e também esquecemos que é o mesmo Deus, que é o mesmo poder, que é o mesmo amor, que é a mesma graça, que é a mesma misericórdia, e ela nos alcança de novo. Então qual é a diferença de Davi para nós? Davi não esquecia do histórico, aquilo era currículo. Então da mesma forma que ele me deu o leão e o urso, ele vai me dar o incircunciso. Então não era só leão e urso, tinha Malequita, tinha outras guerras. Davi sabia quem era Deus. Agora uma pergunta: você sabe quem é Deus? Ou você só fica animado quando a vitória vem? Aí você, uau, ponto.
Porque quando a gente sabe quem é Deus, sabe o que me sustenta? Vou contar para vocês. Eu tenho aqui gritando dentro de mim, Ele vai aparecer. Não importa, Ele vai aparecer. Ele vai aparecer, Ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Por isso que me sustenta. Eu tenho a certeza que Ele vai aparecer. Quando eu estava, eu nunca vou esquecer isso, dentro daquele cenário de depressão, tudo preto, tudo escuro, não tinha luz, não tinha nada. Eu falava para Ele assim, ó, ora pelas almas que eu estou vendo naquele lugar, porque eu sei que Ele vai aparecer. Eu falava para Ele, eu não sinto paz, eu não sinto nada de bom, só sinto dor. Mas eu sei que Ele vai aparecer. Eu tenho certeza que Ele vai aparecer. Então o que me sustenta é conhecer Deus. Não é a vitória. Não são os presentes. Não são as provisões, porque às vezes não chega nada, sabia? Mas o que me sustenta? Ele vai aparecer. E aí você pensa que você está sendo derrotado, mas você está ficando forte. Deus está te fortalecendo, fazendo de você um homem, uma mulher cheia da glória de Deus, firme diante das dificuldades, uma testemunha viva de que Ele é Deus, de que Ele é fiel e de que Ele aparece em algum momento. Por que essa geração que nós estamos passando tem abandonado a caminhada? Tem abandonado a fé? Tem entrado numa apostasia, trocando de Deus. Por quê? Porque elas não têm a convicção de que Ele vai aparecer. E aí quando o desejo pecaminoso, a proposta do pecado aparece, possuindo o coração por inteiro, e aí ela fica fraca para pecar. Ela não acredita que Ele vai aparecer. Aí ela vai lá e peca, se entrega, abandona. Porque o verdadeiro guerreiro, ele é gerado nesse cenário, quando o seu coração e sua mente já está toda dominada, toda seduzida. Porque quando a pessoa está com vontade de pecar, ela sente dor. Sim ou não? Olha os anjos que nunca teve vontade de pecar. Quando a pessoa está com vontade de pecar, ela sente dores, agonia, desespero, dá vontade de chorar, de meter a cabeça na parede, de sair correndo. Aí eu te falo, o que você vai fazer? Vai se entregar? Que a convicção de que Ele vai aparecer te alcance nessa noite. Porque não há domínio de coração, de mente sobre o pecado mais forte que a glória de Deus, maior do que o poder de Deus, maior do que a palavra de Deus. E quando você vence isso, a glória é maior, a abundância da presença é muito maior. E aí você tem aquela satisfação: ainda bem que eu resisti. Ainda bem que eu resisti. Ainda bem que eu suportei. Porque é como se fosse uma porção de Deus preparada para você. Aí o diabo já sabe, né? E ele vai diante de Deus, assim como foi com Jó. Deixa eu me apresentar primeiro. Aí tem algo aqui, ó. Tô com sede. Tem algo aqui, ó, que você nunca experimentou. Novo, Mateus. Novo, porque Deus, Ele é inédito. Eu já experimentei muito de Deus, mas esse muito não deve chegar nem a 0,5%. Tem muito. Eu vou viver sei lá quantos anos e eu não vou experimentar Deus na totalidade, só naquele grande dia. Mas eu vou buscar. Vou contar outra oração que eu faço. Eu falo assim para Deus: Senhor, mas por isso que eu sofro tanto. Eu falo assim para Deus: Senhor, tudo que foi liberado para um homem viver, eu quero viver.
Deu para entender? A gente sabe que não vai viver tudo de Deus, mas aquilo que foi liberado por um homem viver, a capacidade humana de um homem suportar, eu quero viver, eu quero experimentar. E aí tem uma presença aqui, ó, novinha, te esperando. E o diabo, deixa eu ir primeiro. Aí ele vai, Mateus. Tudo que você desejava no mundo, ele vem com uma dose mais forte, dobrando, triplicando, e você está no meio de uma guerra. Só que você não tem esse conhecimento que Deus está te dando hoje. O nível da sua guerra representa o que você vai receber depois de Deus. O nível da sua guerra representa o que você vai receber depois da guerra de Deus. Diga para essa pessoa que está do seu lado: suporta, aguenta, porque vai passar. Sabe o que o diabo fica com a gente? Revoltado. Porque o vai passar é uma verdade, não é clichê. Se achegai a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. O que é isso? Vai passar. Vai passar. Vai passar. Fala para essa pessoa que está do seu lado: vai passar, meu irmão. Vai passar. O que eu e você precisamos? Se achegar a Deus. Se achegar a Deus. Resistir o diabo, e ele fugirá. É uma verdade, ele vai ter que fugir. Escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Vai passar, Fernanda. O escape, o descanso, a cura. Quanto mais ele contempla quem você vai ser depois da revelação da glória, mais ele te ataca. Aí você está vendo? Por isso que eu não quero ser crente, você não entendeu. Que a visão se abra nessa noite, porque não há proposta maior nessa terra do que ser um escolhido para viver algo sobrenatural. Não há nada. Não há nada. Eu quero orar por você. Amém? Chegou a hora de você pegar de volta o que pegaram de você. É noite de você desistir. Decidir entre ser um desistente ou um vitorioso. É noite de você entender que depois da guerra existe uma porção de Deus para ser derramada sobre a sua cabeça. E você que entendeu essa palavra e precisa dessa oração, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Aleluia. 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 Davi atacou de surpresa. Davi atacou de surpresa. O que é isso? Uma intercessão inesperada. Você não pode programar suas orações, você precisa orar. Ora! Grita, clame, interceda, ataque de surpresa o teu adversário. Levanta a tua mão e diga: é hoje, diabo, que tu vai me devolver tudo que é meu. Aproveita o ambiente espiritual. Levanta a tua mão, abre a tua boca e pegue de volta. Ataque-o nessa noite de surpresa. Usada pra tentar paralisar sua fé. Cansas de seu ânimo está em Deus. O seu ânimo está em Deus. O seu ânimo está no Senhor. De um desgaste com o contra-ataque do mal. Sua alegria está em Deus. Ou a dor da traição, uma quebra de aliança com a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem.
adorar. Libera a palavra. Jesus está vindo aí. Profetiza sem parar. Profetiza, vai. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Profetiza nessa noite. Interceda, ataque seu adversário. Ore, grite, clame. Aí talvez você pode me responder: não, mas não tem ninguém morto não. Não está morto, mas está preso. Não está morto, mas está em cativeiro. E o Senhor quer te usar nessa noite para você liberar a palavra, para trazer de volta aqueles que são seus. Libera a palavra, libera a palavra, libera. Deus só precisa de um Davi. Cadê você, Davi? Cadê você, Davi? Cadê você, Davi? Acredite, levante, lute, não desista. Nunca pare de lutar em tempos de guerra. Interceda, interceda. Nunca pare de adorar. Interceda pelo teu casamento, pelo teu marido, pela tua esposa, pela tua casa, Profetiza sem parar. O escape, o descanso, a pelos seus filhos, recompensa vem pelos seus irmãos. sem demora. Eu quero de volta, Jesus. Eu quero de volta, eu quero de volta. Você que está no seu lugar, eu acredito que você não precisa da oração. Então me ajude a orar. Me ajude a interceder por aqueles que estão aprisionados. Libera a palavra, porque o Espírito está em você. Nunca pare de adorar. Libera a palavra. Profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigado, 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 obrigada. Te amo, meu amigo. Aleluia. Tua doce presença inconfundível. O teu amor incomparável. O teu resgate avalaçador. Ah, Jesus. Incomparável, incomparável, incomparável. Obrigada por nos amar, Jesus. Tu sabe que nós somos pó. Não resistimos sem a tua presença. Mas estamos diante da tua face e te pedimos, Deus, venha. Nos entregue o ânimo de volta, porque nós iremos. Nós lutaremos pela causa. Nos devolva a alegria. Nos devolva o que foi roubado. Os meus irmãos estão no altar representando alguém que está assumindo a guerra e eles querem de volta. Peguem o que é de vocês. Todos vocês que estão aqui no altar, pode pedir. Toda a ausência que a perda causou, pegue de volta, pegue de volta, pegue de volta. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Que quer voltar para os caminhos do Senhor? Levanta sua mão assim para mim, que nós vamos orar por você. E você que está no altar pode ficar, não precisa sair. Se derrame na presença de Deus.
Eu só preciso fazer o apelo. Tem alguém aqui que quer dizer sim para Jesus? Não tem ninguém? Aleluia. Que o renovo de Deus venha sobre nós. Que a convicção de Deus venha sobre nós. Que a perseverança do Espírito venha sobre nós. Nós precisamos fazer a nossa parte, nos esforçar e acreditar, porque Deus completa. Deus nos completa. Ele não vai fazer tudo. Deus, Ele vai completar você. Ele não vai fazer tudo por você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ame a Deus. Acredite no seu poder. Acredite no seu amor. Acredite no que Ele pode fazer. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Vamos ficar de pé, toda a igreja. Fique de pé. Nós vamos terminar o nosso culto dessa noite. Que o Senhor te dê uma boa semana. Que o Senhor te conceda uma semana de boas notícias. Se você sentiu falta de alguém hoje, manda uma mensagem, liga essa semana. Sabe, vamos nos importar, irmãos, com os nossos irmãos que às vezes não comparecem ao culto porque tiveram uma dificuldade, estão travando umas batalhas. Eu gostaria muito que o Max e a Karina, quando acabasse o culto, pegasse alguns jovens e fosse na casa do João Grandão. Vamos lá travar uma guerra lá naquele lugar.